A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de domingo tão propícia, nesse friozinho, eu quero cumprimentar você com a graça e a paz de Jesus e gostaria de refletir com você nessa oportunidade no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 31 e 32, diz assim: Naquele mesmo dia, uns fariseus dizendo-lhes: Sai daqui e retira-te, porque Herodes quer matar você. E Jesus lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia termino a minha obra. Eu gostaria de começar essa reflexão fazendo algumas perguntas, para mim e para você. A primeira pergunta é: no meio de tantas vozes, no meio de tanta turbulência, no meio de tantas incertezas, o que fazer? Bom, observando o que Jesus fez, nós temos uma direção certa. O que ele fez? Olha a resposta que ele dá para alguns fariseus diante de uma circunstância muito complexa, muito difícil. Olha, sai daqui, porque Herodes quer matar você. E eles não estavam brincando. Mas a resposta que Jesus dá é a seguinte: olha, eu tenho 2 dias para fazer a minha obra, e no terceiro dia eu concluo. Eu não vim aqui para rivalidar com essa raposa. Ele chama Herodes de raposa. Eu quero pensar nesse primeiro momento, a resposta de Jesus. Eu tenho um compromisso. Hoje e amanhã eu expulso os demônios, eu curo os enfermos. No terceiro dia eu termino o que eu faço e não vou te incomodar. Pode ficar tranquilo. Então, Jesus ele sabia muito bem a que veio. Por isso, ele estava seguro de tudo o que tinha que fazer. Essa pergunta: você está seguro do que veio? Nós estamos bem certos a que viemos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: o contexto me oferece a possibilidade de fazer a pergunta: você se parece mais com uma raposa ou com uma figueira frutífera? Então, eu quero começar essa nossa reflexão com essas duas perguntas. Você se parece mais com uma figueira frutífera ou com uma raposa? E você está certo a que veio? Nós estamos certos a que viemos? Muito bem, dito isso, eu gostaria de refletir com você nesse contexto. O nome da nossa reflexão, eu gostaria que você imaginasse esse nome, pensasse nesse nome: raposa ou figueira? A raposa, Jesus chama Herodes, né? Vá dizer àquela raposa. A raposa é um animal muito significativo. Entre tantas coisas, o que mais pesa nesse contexto é a sagacidade e a astúcia de Herodes. Herodes era um rei judeu, mas ele tinha laços muito fortes, muito próximos e convenientes a si mesmo, com os romanos, com Pilatos, com César, com a autoridade romana. Ele era um rei judeu, porém, do povo judeu, porém, tinha laços com a história romana. Ele servia a Roma muito mais do que o seu próprio povo. Então ele era um astuto, ele queria matar Jesus por conveniência.
Ele queria matar Jesus porque ele favorecia. Então ele era uma raposa. Falando em raposa, eu li uma historinha ontem da raposa, eu gostaria de compartilhar, repartir com você. Conta-se que, nessa historinha, conta-se que a raposa vinha passeando por uma terra e se deparou com uma bela vinha, uma plantação de uvas. Ela olhou aquela plantação de uvas e desejou aquelas uvas. Ela quis daquelas uvas, dava água na boca. Ela ficou, rodeou, observou e pensou o seguinte: eu vou entrar aí. Como? De tanto astuta e de tanto pensar e de tanto desejar o que queria, ela encontrou um buraquinho na cerca. Aquela vinha estava cercada e bem cercada, mas tinha um buraquinho. Um buraquinho que mal passava a sua cabeça. Mas ela pensou, eu vou entrar aí. Ela ficou 3 dias sem comer, sem beber, 3 dias de jejum. Afinou tanto que se espremeu e conseguiu passar naquele buraquinho que só lhe cabia a cabeça. Mas agora ela conseguiu passar e ela se esbaldou com tudo que conseguiu desfrutar daquele manjar de uvas, né? Foi muito bom para ela. Porém, agora, cheia da uva, satisfeita, não aguenta mais olhar para a uva, ela deseja liberdade, porque agora, afinal de contas, ela está presa na vinha. A vinha cercada, ela passou, comeu, se esbaldou, e agora ela quer sair, ela quer correr, ela quer fazer a sua vida acontecer, mas ela não pode, porque agora ela está presa. E o buraquinho que só lhe cabia a cabeça, ela agora não passa mais, porque agora ela está satisfeita, mas ela está muitas vezes mais o tamanho, o volume que ela tinha antes de emagrecer para passar no buraco. Ela precisa ficar mais dias ali para emagrecer de novo, para poder alcançar a liberdade. Essa é a raposa. Todo sacrifício é capaz de fazer para aquilo que lhe convém. Herodes é chamado de raposa, porque Herodes é capaz de fazer o que for necessário, é capaz de trair o seu povo, fazer o que for necessário para conseguir o que deseja. Só que depois, o sacrifício não compensa, porque vai estar preso em tudo aquilo que desejou. Vai precisar fazer um outro esforço para ganhar liberdade. Não dá para ter tudo. Então a raposa representa aquela pessoa que quer tudo de todos os mundos. Ela quer a liberdade para o lado de lá da cerca, mas ela também quer desfrutar da vinha do lado de cá da cerca. Ela não tem autonomia da chave, ela não consegue entrar pela porta certa. Então ela encontra um buraquinho, ela se esforça para atravessar, para passar por esse buraquinho. Ela consegue pela sua astúcia, esforço e dedicação, mas a hora que ela está satisfeita, ela quer a sua liberdade, mas não tem, porque agora ela está do lado de dentro da cerca. E agora ela quer a liberdade que está do outro lado da cerca. Então ela tem que fazer um outro sacrifício, se esforçar de novo para ir do outro lado da cerca. Ou ela tem a vinha ilegitimamente, ilegalmente, se esforçando tanto, que é o seu desejo, ou ela tem a liberdade, que é o que ela pode ter sem ter a vinha. Mas ela quer os dois mundos. Então ela vive nesse sufoco, nessa angústia, mas ela luta por aquilo que ela quer. Essa é a raposa. E por que eu falei nessa história de figueira? Você se parece com uma figueira ou com uma raposa? Jesus, nesse mesmo contexto, Lucas, o evangelista, ele narra que Jesus está falando com a galera aqui, um pessoal, uma turma. E ele conta uma parábola. A parábola, no versículo 6 do nosso texto, Lucas 13, 6, dizia uma parábola. Um certo homem plantou
uma figueira numa vinha, na sua vinha. E foi procurar frutos nela, mas não encontrou fruto. Então ele disse: corta essa figueira, arranca essa figueira, porque essa figueira não vai se ocupar da minha terra inutilmente. Quer dizer, sem produzir fruto algum. O que é a figueira? O que a figueira significa nesse contexto? A figueira significa aquela árvore que foi plantada para produzir o figo, a fruta. O que é a fruta? No nosso contexto, é arrependimento. Por que eu digo arrependimento? Aí eu preciso ver o que Lucas está falando um pouco antes. No início, Lucas narra Jesus explicando para os seus que estavam ali por perto. Jesus fala com eles assim: vocês acham que aquele pessoal que foi assassinado violentamente por Herodes, a ponto do seu sangue se misturar com o sangue dos sacrifícios, porque houve uma revolta e Herodes responde com fogo, aliás, fogo não, com espada. Desculpe, Herodes não, Pilatos, não é? Pilatos responde com espada, manda os soldados, ele é poderoso, ele tem soldados. Ele fala para o soldado: vai lá e acaba com tudo. O soldado passa a espada em todo mundo e acabou. O povo não tinha arma para se defender, acabou. Então a revolta das pessoas, daquelas pessoas que ousaram revoltar-se, Jesus usa aqui. Vocês acham que aqueles galileus que morreram misturados seus sangues com os sacrifícios porque Herodes o fez, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vós? Não, eles não eram mais pecadores. Da mesma forma, aqueles que morreram quando a ponte, a torre caiu, a torre de Siloé caiu, e quando a torre de Siloé caiu, ela caiu sobre 18 pessoas e matou as 18 pessoas. Então Jesus está falando: vocês acham que aquelas 18 pessoas também, elas morreram naquele acidente da torre de Siloé porque eles eram mais pecadores do que vós? Não, não era. O que Jesus está querendo nos explicar? Aí ele conclui: se vocês não se arrependerem, vocês terão um fim parecido. Ora, aí ele entra na parábola. Contei essa história para explicar a parábola da figueira. Se você quer ser, se você se parece com uma figueira. E por que a figueira aqui representa o fruto de arrependimento? Porque Jesus conclui a explicação daqueles dois trágicos eventos. Um, onde Pilatos manda executar muitos galileus. E outro, porque um acidente trágico acontece com a torre de Siloé caindo e matando 18 pessoas. E Jesus está dizendo: olha, a vida é assim. Na vida acontece coisas porque acontece. Uma torre cai, quem estiver debaixo pode morrer. E morreu. Uma válvula lá no serviço estoura e quem está ao raio daquela explosão pode morrer. Ou pode ir para o hospital em estado grave e não suportar e morrer. Ou pode morrer na hora. Se alguém cair de uma altura certa, pode morrer. Se alguém pegar a rua errada e cair numa favela, pode morrer, que já aconteceu isso. A pessoa foi buscar o filho no aeroporto e errou o caminho. Estava lá com o GPS apontou uma rua, ele virou na rua e caiu numa boca. E executaram o cara lá. O cara que foi buscar o filho no aeroporto. Isso pode acontecer? Pode acontecer, porque a vida é assim. Então, a aleatoriedade da vida nos diz que essas coisas podem acontecer sem que Deus esteja articulando essas coisas, movimentando a vida para essas coisas acontecerem. Elas acontecem porque é passível de acontecer. A aleatoriedade e a maldade das pessoas. Não é? Aquelas pessoas morreram com seus sangues, foi uma chacina que aconteceu ali pelos soldados de Pilatos, pela força romana, porque eles eram maus.
Há caminhos, amados, que você toma que vai ser caminhos de morte. Por exemplo, se você discordar de alguém, por exemplo, que tem mais poder do que você, muito provavelmente, dependendo dessa pessoa, ela vai levantar-se contra você só porque ela pode. Ela pode estar errada, mas ela tem mais poder que você. Então, Jesus está falando assim, olha, se você pegar um caminho errado, é bem provável que você se dê mal. Às vezes até morre. A vida tem dessas coisas. Isso não tem nada a ver com Deus. O que Jesus está querendo dizer é assim, ó, isso tem nada a ver com o pecado de vocês, não tem nada a ver com o pecado deles, não tem nada a ver com a força divina, isso tem a ver simplesmente com a maldade dos homens e com a aleatoriedade da vida. Essas coisas acontecem. Agora, se vocês não se arrependerem, o vosso fim será parecido. Aí Jesus, ele usa esse evento como um exemplo, como uma parábola do que vai acontecer com quem não se arrepende. E aí ele conta de fato uma parábola. O homem tinha uma vinha e nela tinha uma figueira. E ele foi procurar fruto na figueira e não encontrou. E quando não encontrou, chamou o servo e falou, escuta, arranca, porque ela não tem fruto, não dá fruto, eu já vim aqui, já é o 3º ano que eu venho aqui, ela não dá fruto, ela não me serve, ela está ocupando esse espaço inutilmente, eu quero que arranca. Mas aí o vinhateiro, que cuida da vinha, falou, meu senhor, tenha um pouco mais de paciência com ela, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou estercar, vou cuidar da terra, vou trabalhar com ela e vamos esperar mais um ano. Se nesse ano ela não der fruto, então assim a gente faz. Ok. Aí o texto termina dando a entender que se não houver arrependimento, vai ser arrancado. Jesus está explicando, no contexto todo agora, Jesus está explicando e está querendo dizer assim, olha, os infortúnios da vida, os acidentes, as coisas que acontecem. Isso não tem nada a ver com o pecado individual das pessoas, também não tem nada a ver com o juízo de Deus. Via de regra, não. Em detalhes, pode ser que Deus faça. Quem é que entende a mente de Deus? Mas Jesus está explicando que, via de regra, esses acidentes nada tem a ver com a justiça divina, nada tem a ver com o pecado dessas pessoas. Mas o que é que tem a ver com Deus e o que é que tem a ver com o juízo de Deus? Da mesma forma que aquela ponte caiu sobre os 18, e da mesma forma que houve uma chacina com aqueles homens que enfrentaram Roma, Jesus está falando assim, a ira de Deus também está separada para cair sobre aqueles que não mudarem de ideia. Cair sobre aqueles que persistirem no seu caminho, no seu próprio caminho. Há uma ira guardada, há um juízo de Deus guardado para aqueles que não caírem, que não mudarem de direção, que não mudarem de ideia, que não se arrependerem. Não é? Há uma chacina justa para ser degladiada. O apóstolo Paulo vai chamar isso de ira divina, que vai cair sobre todos os que não se renderam. Né? E Jesus usa essa parábola, compara esse momento com o momento de ser arrancado. Mas olha que interessante, ele diz assim, deixa mais um ano. Que ano é esse, meu irmão? Esse ano é o ano da graça. O ano da graça em que Jesus, quando fala do seu ministério, ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é esse ano de graça, aonde Deus aceita que a figueira dê fruto. Era para arrancar, era para tirar, não vai permanecer.
mas por causa da graça, mais um ano. Se não der nada, a gente arranca. Esse mais um ano significa isso. Essa parábola significa, era para a gente já ter sido arrancado. Era para a gente já ter sido consumido no juízo. Mas o ano da graça se estendeu sobre nós. E nós temos o ano da graça. Que ano é esse da graça? A partir do momento que Jesus deu início no reino de Deus, anunciando e pregando o Evangelho, consumando isso na cruz, abriu-se o ano da graça. Graça que nos aceita de volta, graça, coração de Deus que nos aceita para que possamos ser justificados e então darmos o fruto do arrependimento. Que essa figueira seja frutífera, ao ano em que Deus está esperando fruto da figueira, o fruto do arrependimento. Isso é norma, isso é regra geral para todos. O acidente que aconteceu lá com a torre caindo nos 18 é coisa da vida, pode acontecer. Uma bala perdida pode acontecer. Uma doença que me acomete aí pode acontecer. São aleatoriedades da vida. Agora, o que é para todos, se não se arrependerem, o meu Pai os arrancará da terra. Era já para ter feito isso, mas por causa da graça, ele ainda aguarda o fruto do arrependimento. Não havendo fruto do arrependimento, depois de um ano, então, se não der nada, a gente arranca. Então, há uma promessa aqui, uma promessa ruim de juízo. Depois desse um ano, se não der fruto, a gente arranca. Aí eu volto a refletir na nossa mensagem. Nossa reflexão aqui. Raposa ou figueira? E nós estamos certos do que temos que fazer aqui? Jesus estava certo. Eu estou aqui, não é para brigar com Herodes, não estou aqui para brigar com Roma, não estou aqui para fazer qualquer coisa que atenda às naturezas, à natureza desse ambiente. Eu tenho um outro papel. Eu vim aqui para fazer isso, terminar e você não vai me ver mais. Agora, Jesus chama Herodes de raposa. E a parábola dele aponta para a figueira que pode dar fruto ou não dentro de um ano. Então, fica para nós a reflexão. Amados, sempre é bom a gente se permitir o confronto. Eu não posso ir vivendo a vida simplesmente. Volta e meia é necessário que eu aceite um confronto, que eu pense no confronto, que eu me confronte com a verdade, com a palavra, com aquilo que é de fato a voz de Deus, para que eu me harmonize com ela. Porque se assim eu não fizer, muito provavelmente eu vou estar muito distante daquilo que devo estar. E nesse um ano, passado esse um ano, uma promessa já está feita. Se não houver fruto, vai ser arrancado. Algumas pessoas entendem que arrependimento, errei, me desculpa. Não, isso é um reconhecimento e um pedido de desculpa a partir do reconhecimento. Isso é bom. Mas arrependimento é muito mais do que isso. Arrependimento é uma mudança não só de comportamento, não só de atitude, mas é uma mudança de plataforma existencial. As saídas da vida eu tinha como referência a raposa. A raposa que faz o enorme sacrifício por aquilo que ela quer. Um enorme sacrifício por aquilo que ela deseja. Essa era a minha referência. Eu fazia aquilo que eu queria. Eu fazia aquilo que eu achava melhor. Eu fazia aquilo que me era mais conveniente, que me fazia mais feliz. Quando eu me arrependo, essa plataforma muda.
O arrependimento traz uma mudança total de plataforma e de entendimento, aonde eu me rendo a uma outra vontade. Aí já não é mais o que eu quero, já não é mais o que eu entendo correto, mas é aquilo que eu percebo na revelação da voz dessa vontade que fala comigo. O que o dono da vinha queria da figueira? Que ela produzisse figos, que ela produzisse aquilo que foi designado pela semente plantada por aquele que plantou. A figueira, ela não está livre para escolher não dar fruto ou dar qualquer outro fruto, não. A figueira, ela está limitada, por assim dizer, a produzir o fruto cuja semente estabeleceu. Se assim não for, ela será arrancada. Da mesma forma nós. Então Jesus prega o Evangelho. Jesus ministra a vontade do seu Pai para aqueles que o ouvem. E aqueles que assim o ouvem, se arrependem, dentro do ano da graça, serão poupados ou arrancados. O desejo do meu coração nessa manhã é que você e eu possamos ser confrontados por essa palavra. Que o Espírito Santo encontre o nosso coração desejoso de ser um coração não de raposa, mas um coração que produz arrependimento, fruto de arrependimento. Um coração que ouve o Evangelho, que atenta para o Evangelho e que decide fazer a vontade daquele que nos plantou. Esse é o desejo do meu coração. Que você tenha um bom dia na santa e doce paz do Espírito Santo. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus permitir. Amém.